Olá! Você vai ver agora o bate-papo ao vivo sobre intercâmbio realizado no nosso Instagram, @intercâmbio. Uma vez por semana a gente tem lives por lá para falar de um destino ou de um tema relacionado a intercâmbio, sempre com convidados que entendem do assunto, especialistas e estudantes Weshuan que estão passando pela experiência de estudar e morar fora. Você também é nosso convidado para tirar dúvidas ao vivo e se informar ao máximo sobre o assunto que te interessa. Segue a gente no Instagram para acompanhar as nossas transmissões em tempo real e interagir com a gente. Vamos agora então assistir a esse bate-papo super informativo sobre intercâmbio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram da Weshuan. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui. A gente tem feito mais lives, né, com mais frequência durante esse período de quarentena, de isolamento social, porque a gente sabe da importância de estar o tempo todo próximo de vocês, né? A gente tá de mãos dadas, tá de braços dados para passar por esse período, né, que ninguém esperava passar agora, enfim. Então a gente procura estar ao máximo junto com vocês para tirar dúvidas, para passar algumas orientações, para trocar ideia mesmo. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham sempre por aqui. Tem um pessoal que já está chegando por aqui. E essa semana, como eu já falei antes, a gente resolveu tratar de temas relacionados mais à saúde mental mesmo, ou a como lidar, né, com essa situação em que muitas pessoas estão enfrentando alguns medos, algumas incertezas, como lidar com essa situação da melhor forma para seguir em frente. Ontem a gente teve uma live muito legal aqui com a Gil, que é coach de produtividade, trabalha com desenvolvimento humano. A Gil falou, né, sobre como tomar decisões, né, conscientes durante esse momento de incertezas. E hoje a gente vai conversar com a Angel, que é psicoterapeuta, mora em Perth, capital de Western Austrália, e a Angel vai falar mais mesmo sobre a parte emocional, né? Como a gente lidar emocionalmente com esse período. Não é fácil, né? Muita gente realmente passando por dificuldades emocionais, né? Por estar longe da família, longe das pessoas, não poder se encontrar fisicamente com as pessoas, não saber quando isso vai acabar, quando a gente vai poder estar juntinho de quem a gente ama, enfim, mas também, né, com as incertezas relacionadas à profissão, a trabalho, a vários aspectos da nossa vida. Então, é bem importante a gente tratar das questões emocionais nesse momento. Vocês são todos nossos convidados a fazerem comentários por aqui, mandarem perguntas, tá? E eu vou começar a bater um papo, então, com a Angel. E vocês podem entrar na conversa na hora que quiserem. É um prazer ter a participação de todos vocês por aqui. Vou adicionar para começar a conversar. Oi! Uau! Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Muito bem-vinda à nossa live, Angel. Prazer ter você novamente aqui com a gente, né? Fizemos uma live já faz um tempo, né? Já faz o quê? Sei lá, mais de um ano, né? Mais de um ano. Falamos dos desafios emocionais, né? Dos estudantes, de morar fora. Foi bem legal. Que agora esses desafios emocionais estão mais aflorados, digamos assim, né? Estão mais pulsantes nesse momento, eu acredito, e por isso que a gente resolveu te convidar para, mais uma vez, falar sobre isso, mas realmente agora a situação ela é diferente, né? A gente falou dos desafios que os estudantes têm durante o intercâmbio, os desafios que já existiam, os desafios comuns, né? De estar num lugar novo, num país novo, de não saber falar a língua, de ter que se adaptar a uma nova cultura, né? De passar por dificuldades, não ter com quem contar, enfim. Mas agora a situação é um pouco diferente, né? Então a gente vai focar mais nisso. O Ivan deu boa noite para você, Ivan. Ivan deve estar no Brasil. Aqui na Austrália já é bom dia, quarta-feira de manhã. Para mim, aqui em Melbourne, 10h34 da manhã. Agora, para a Angel, lá em Perth, 8h34 da manhã, né?
Uns 2 horas aqui, atrás de vocês, né? É. São 3 fuso horários, né? Na Austrália, diferentes. Pois é, porque Adelaide e capital de South Australia, eles estão meia hora atrás do horário de Melbourne, de Sydney, né? De Queensland também. E vocês aí 2 horas atrás. É. A gente tem vários fusos diferentes aqui na Austrália. Regiane está dando oi. Antes de ir para a Austrália, assisti várias lives suas. Agora eu já estou no Brasil. Ah, que legal. Você veio para a Austrália e voltou para o Brasil, Regiane. Ótimo. Galera que quer ir, assiste, que é ótimo. Ah, obrigada, que bom. É, a gente procura passar o máximo de informações. Nosso maior público realmente aqui no Instagram está no Brasil, são pessoas que estão planejando vir, né, fazer o intercâmbio, não só para a Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia também. Mas tem um pessoal que nos acompanha que já está no intercâmbio, principalmente nessa época de quarentena, né? O pessoal está mais em casa, enfim. Então tem mais gente que já está no intercâmbio que está nos acompanhando. É até bom porque a Angel vai falar bastante sobre isso, né? Sobre quem já está passando pelo intercâmbio nesse momento, como é que é lidar com, além do que já lidava de dificuldades, com mais isso que nos pegou de surpresa, né? A pandemia do coronavírus, enfim. Angel, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. O que você tem a dizer para começar, né? Eu acho que de repente você podia falar sobre as pessoas no geral terem que lidar com algo totalmente inesperado, né? Não só intercambistas, mas todo mundo teve que mudar, pelo menos um pouco, a rotina, né? E está tendo que absorver o que está acontecendo, enfim. Como é que é isso, né? Como é que é para as pessoas ter que lidar com isso? Com uma surpresa, uma coisa desconhecida, algo que a gente não sabe quando vai terminar, quando vai passar e o que vai acontecer. Então, assim, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar podendo falar aqui um pouco sobre isso. Eu acho que uma das funções, né, dos profissionais de saúde é estar levando informação, né, para as pessoas nesse momento, né? Como você falou, não é uma situação específica do estudante internacional, mas é óbvio que o estudante internacional tem algumas vulnerabilidades a mais, tem algumas questões a mais por ele estar num momento temporário, transitório, talvez até instável financeiramente, que seja, né? Talvez essa seja a diferença de um imigrante que está estável e um estudante internacional nesse momento, né? Mas, em geral, a gente pode falar dos australianos, ou na Nova Zelândia, ou no Brasil, né? É um momento de crise, né? A Organização Mundial de Saúde colocou essa situação como uma pandemia, né? Então, algo que está acontecendo no mundo inteiro, todos nós estamos compartilhando, né? Essa vida de incerteza, né? De insegurança, de não saber, né? O que vai acontecer daqui a alguns meses. Alguns medos também, né? Porque, obviamente, algumas pessoas tem o próprio medo de se contaminar ou de algum parente, né? Nossos pais, né? Principalmente que são mais velhos, nossos avós se contaminarem, o que vai acontecer. As notícias, elas não são extremamente claras desde o início. Já está digerindo o que está acontecendo, né? Então, acho que isso é o cenário para todos nós. Eu acho que o que tem de comum é que a gente forçadamente, como é uma crise, né? Crise aí que o mundo, que a nossa história, né, como civilização passou, a gente tem que lidar com o temporário, com a incerteza, tá? Então, acho que isso não interessa se você é estudante internacional, ou se você é um imigrante estabelecido, ou se você está no Brasil e é cidadão, você está lidando com a incerteza também. E aí é que vem uma questão que vai começar a trazer para o pessoal, né? Como é que você lida com incerteza na sua vida, né? Então, tem algumas pessoas que têm um perfil mais, digamos assim, ansioso de ser, um jeitinho de ser, que é um pouquinho mais assim, sempre focado lá no futuro, né? Tem uma dificuldade de viver o presente, tem uma dificuldade com situações que não são controladas, né? Que você não pode controlar, que depende do mundo, do outro. Essa pessoa, certamente, ela está tendo um pouco mais de dificuldade de passar por essa crise, porque é exatamente isso que a gente está vivendo. Literalmente, é um dia de
mês, né? A gente não tem mais como fazer uma programação para o que vai acontecer daqui a um mês, né? Porque, de repente, parou o isolamento, aquele trabalho que eu não tenho mais voltou, ou não vai durar 2 meses. Então, é um pouco assim, eu acho que a grande dificuldade é de viver no presente, que em geral, né, a gente está passando por uma década, digamos assim, que o viver o presente é o grande desafio, né, das Uhum. aí da última década, né? Não é à toa que o índice de ansiedade, de transtornos de ansiedade são elevadíssimos, né? E ansiedade é justamente isso, a dificuldade de você lidar com a incerteza, né? Com a falta de controle e viver no presente. Então, é tudo isso junto é o que a gente precisa fazer agora. Precisa hoje acordar e entender como é que vai ser o seu dia. E amanhã você vai lá, vai ligar a televisão, vai ver que o primeiro-ministro falou, para ver se o teu dia vai mudar ou não, né? Então, É. a sensação é de que a nossa vida saiu um pouco, e saiu mesmo, né, do nosso controle, né? Então, quanto mais, sabe, aquela grande característica que é maravilhosa para o intercambista, que ele planejou o intercâmbio dele todo, ele foi lá na West One, lá em São Paulo, ele planejou tudo, ele viu todas as lives da Mari, ele está todo planejado, ele sabe tudo que vai acontecer no ano que ele vai ficar na Austrália. E aí, de repente, ele tem que estar vivendo, né, hoje. Aí amanhã eu vou ver amanhã o que eu vou fazer. E é óbvio que tem uma questão muito concreta, né? Que são das necessidades básicas, né? Na psicologia a gente fala um pouco da pirâmide de Maslow, né? São as necessidades básicas que a gente tem que suprir para a gente estar num equilíbrio, né? Emocional, físico, social, que seja. Então, quando a gente está falando de subsistência, quando a gente está falando de alimentação, quando a gente está falando de moradia, quando a gente está falando de segurança, né, da sua saúde, isso são coisas muito básicas, né? Então, é por isso que é uma crise muito grande, por isso que tem um impacto psicológico, porque realmente são coisas que todo mundo deve se preocupar, se você vai ter dinheiro ou não para pagar o aluguel, se você vai ter para fazer o seu supermercado, né? Então, acho que essas são as questões primárias, digamos assim, onde a ansiedade, né, tá muito, assim, elevada. E, obviamente, tem o extra, né, que é você estar longe da família, é de você, de repente, pensar que você vai ter que desistir do teu sonho, que o sonho do intercâmbio ele não está sendo vivido da maneira que ele supostamente deveria É. ser saindo, né, conhecendo pessoas, né, interagindo, né, se jogando mesmo na experiência como um todo. Não, você está em casa vendo Netflix. Pô, Netflix eu vejo no Brasil, né? Eu não preciso É. estar. Então também tem uma frustração, né, do que, poxa, eu vim aqui para fazer algo, eu fiz um investimento financeiro para isso ser né, em inglês a gente fala um turning point, uma mudança de vida, e agora eu estou aqui preso em casa. Então, eu acho que é esperado, é adequado que haja um sentimento de ansiedade, que haja um sentimento de frustração, né, que o seu humor oscile, né, o isolamento ele traz mesmo, né, é bem característico das situações de isolamento, você oscilar o humor, você ter válvulas de escape que não são muito saudáveis, como, por exemplo, comida, comer É. mais, Comer muito. Aham. muito, e até porque você está em casa, tempo livre, né? Você saiu ali da tua rotina. Então, o que eu tenho falado muito para os pacientes é assim, no momento de crise, é o momento onde é como se estourasse algumas vulnerabilidades que a gente tem, que estão ali organizadas, ou elas estão ali num cantinho, ou mesmo você já organizou na tua vida, aquilo na tua cabeça, só que no momento de crise vai pegar ali na tua fraqueza, tá? É assim para Uhum. absolutamente todas as pessoas. É isso que a crise faz com a gente emocionalmente. Aquela coisa que não está muito ajustada para você, que é um desafio maior, é aonde vai pegar para você, tá? Então, assim, tendo uma visão um pouco mais otimista, porque eu sou muito otimista, né? Eu acho que o meu Uhum. trabalho ele é basicamente a gente olhar como é que a gente vai solucionar os problemas e seguir, né? Sim. Eu vejo também uma oportunidade para a gente crescer, né, no nosso autoconhecimento, para a gente entender de fato quais são as prioridades da nossa vida,
para a gente desenvolver resiliência, que é uma casca emocional, né? Que é o que a gente pode fazer para a gente aprender a viver no presente, para a gente, de repente, valorizar as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? O convívio com essas pessoas, melhorar essa interação. Então, de certa forma, a crise, vamos tentar ter uma perspectiva do que é possível a gente fazer, né? Para a gente ainda assim crescer, para a gente ainda assim tirar alguma coisa de valioso, né? Dessa toda, né? E eu acho que essa ideia, quando você bota em perspectiva que não é só você que está passando por isso, Pois né? é. O mundo diminuiu a velocidade. Então, quando você pensa que você não está estudando, você pagou um curso presencial e você está fazendo online, o mundo todo diminuiu a velocidade, o mundo todo está abrindo mão de experiências, né? Então, não é você que vai ficar para trás, né? Isso é uma situação geral. Então, depois as coisas. Eu tenho a impressão que depois realmente as pessoas vão estar com tanta vontade, sabe? Aham. Ok, acabamos, resolvemos. As pessoas vão estar, eu acho, assim, as pessoas vão ressurgir, né? E talvez a ideia seja usar esse tempo para quando você ressurgir com muita vontade, com muito foco, sabendo exatamente o que você quer alcançar, né? Então, de repente, usar esse tempo aí para se desenvolver nesse sentido, né? Além do Netflix, vale a pena também, né? Toda Também. vez que você consegue ver no dia a dia, né? Que é bom também. Cada um também tem uma forma, eu acho, né, de passar por isso. Por exemplo, eu estava conversando com minha mãe esses dias, ela falou: Ah, eu só vejo filme mais tranquilo, coisa mais leve, porque me ajuda, né? Me faz. Eu me informo, mas não me informo assim de tudo que está acontecendo, todos os dados, ou coisas muito tristes, muito ruins de ver, né? Enfim, eu tento manter a minha cabeça mais leve e tudo mais. Cada um tem uma forma de passar por isso também, né, Indy, eu acho, para ficar mais tranquilo, para tentar manter a mente mais tranquila. Cada um tem as suas estratégias e assim, tem uma coisa que é do nosso corpo, né? A maneira que a gente reage a situações de ansiedade, né? Tem uma resposta que ela é muito instintiva, tá? Se o teu cérebro, se você entendeu que você está sob ameaça, sob um incômodo, né? O teu corpo ele vai funcionar de um jeito para você se proteger, para você sobreviver, digamos assim. Então é como se a gente tivesse assim dentro do nosso cérebro, na nossa evolução, é como se a gente voltasse lá para a época das cavernas, né? Então os homens saem para caçar, né? E aí eles ouvem um barulho, acham que é um leão, né? Eles ficam super atentos e eles vão ter que lutar ou eles vão ter que fugir, né? Uma reação de luta ou fuga que a gente tem. Então, esse sistema, ele é acionado toda vez que você entende que você está sob ameaça ou incômodo. Uhum. E as mulheres, nós mulheres, estaríamos na caverna com a nossa prole, nossos filhos, né? Também ali super atentas para a gente se proteger e proteger ali a nossa prole, esperando, né? A comida vir. Hoje o leão, a gente até brinca, né? Matar um leão por dia, né? Aham. Leão hoje, né? Hoje, especificamente, o nosso leão é uma ameaça real, né? É uma ameaça de contaminação, né? De algo que a gente ainda não entende muito bem o que está acontecendo. Geralmente, a gente dá uma exagerada nessa ameaça, né? A ameaça é a prova de inglês, é a palavra que eu não sei pronunciar certo, né? Mas agora, de fato, há uma ameaça mais real. Então, é legal esse intercâmbio de repente tá com uma dificuldade, tá se sentindo assim, estava, né, antes do coronavírus. Ai, meu inglês, nossa, que difícil, eu me sinto mal, eu me incomodo, eu não consigo falar, a saudade de casa. Para ele também colocar em perspectiva, né, o que de fato é um incômodo, uma ameaça, né? Hoje, agora, ele consegue botar em perspectiva de que, sim, né? Eu estava ali no de aprendizado, né? Óbvio que o aprendizado não vai ser no primeiro mês de intercâmbio que você vai falar fluente, você precisa Uhum. realmente
fazer várias coisas. Agora, de fato, você tem uma ameaça que te restringe, né? Vamos botar assim o corona como ameaça de ansiedade. Então, esse sistema que a gente já tem dentro da gente, de luta ou fuga, de olhar a ameaça de uma forma até corporal, faz com que algumas pessoas, por exemplo, tenham um pico de ansiedade, se sintam mal Uhum. forte, muito pensamento ruim na cabeça, catastrófico. Isso tem acontecido, infelizmente, com muitos estudantes, né? Eu tenho alguns pacientes aí que eu acompanho, eu tenho minha página no Instagram, que o pessoal fala. E aí, qual é a minha dica, né? Assim, como você falou, né? De cada um lida de uma forma com isso, né? Uma coisa que funciona muito, muito para a maior parte das pessoas é não se inundar de informações sobre coronavírus. Tá? Tem gente que está fazendo maratona de Tem. news. Vê o Nine News, vê o Seven News, vê as notícias do Brasil, todos os jornais, vê blog, lê, vê vídeo. Isso não é bom para a sua saúde emocional, não é mesmo, né? Então, a orientação que a gente dá, inclusive essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde, procure se informar uma, no máximo 2 vezes por dia, porque obviamente você precisa se atualizar, né, Sim. para você poder tomar as decisões da tua vida, mas não fique o dia inteiro maratonando notícias, né? Saia daquele grupo do WhatsApp que todo mundo fica mandando mensagens catastróficas, É, né? De ruim, que não sei quem morreu, não falaram, ir lá na China. Então, isso realmente, emocionalmente falando, isso causa que você fique numa reação, num ambiente de estresse a maior parte do teu dia. Então, aí, voltando a essa história aí do cérebro, de como ele vê a ameaça, é como se você estivesse proativamente colocando o teu cérebro para perceber que tem uma ameaça o tempo todo. Então, o teu corpo vai agir de uma forma, ok, estou pronto para lutar ou fugir. Ansiedade, tá? Só que uma ansiedade aham, para onde sair. Não tem o que fazer. Porque, de fato, assim, tem poucas coisas, né, que a gente possa fazer e essas coisas são eficazes, né, se você fizer, né, se você tomar os cuidados que você precisa. Então, sim. uma perspectiva que você pode ter, né? Você está se colocando nessa situação de botar um volume de pensamento catastrófico muito grande na tua cabeça. Você está se colocando. Então, a sua mãe, ela já fala assim, não, eu vou evitar essas notícias, eu sei que me faz mal, sabedoria, né? Sabedoria da pessoa. Eu É, sei que faz mal e eu vou ver um filme leve, né? Para entrar uma informação leve, para eu conseguir ver outras coisas que tem na vida, né? Então, excelente, eu acho que é maravilhoso. É um jeito de você se proteger, não é um jeito de você ignorar, é um jeito de você se proteger desse volume de informação negativa. E tem mais, né? Não é justo, porque ninguém manda no WhatsApp. Olha, hoje 1 milhão de pessoas já acordaram muito bem, estão super saudáveis e felizes, aham. tomando as coisas ruins. Então, você não tem nem uma coisa para balancear, né? Então, eu Pois acho que é, tem até, Índia, só abrindo parênteses rápido, tem até canais. Eu vou até ver se eu acho aqui o canal. Tem um canal que é só de notícias boas relacionadas ao coronavírus, que é justamente a pesquisas científicas que estão dando certo, pessoas que estão sendo solidárias, sabe, coisas assim, uhum, que eu acho super interessante, que são notícias reais e que são notícias boas, são coisas boas que estão acontecendo a partir dessa pandemia, a partir dessa crise, né? É claro, como você falou, como a gente já falou aqui, é importante as pessoas se informarem até para saber o que está acontecendo, as medidas que estão sendo tomadas pelos governos, enfim, né? Mas não se bombardear de notícias ruins para ficar mal o dia inteiro, é aquilo, né? Aí você fica mal, sua cabeça fica mal e seu corpo, consequentemente, também, o que pode ser ruim até para o seu sistema imunológico, né? Que não é bom nesse momento você estar fraco, as pessoas, inclusive, né? Se alimentem bem, né? Alimentem o corpo e a mente bem, né? Para justamente enfrentar isso de uma forma melhor. Eu queria ler uns comentários aqui. A Giovana falou algumas coisas relacionadas a intercâmbio. Eu já vou ler as mensagens da Giovana, mas antes vou ler rapidamente a mensagem do Ivan. Exatamente, acaba poluindo um pouco a mente, né? O que você falou de absorver só notícias negativas.
A Marina, aqui eu estou praticamente zero notícias, só recebo o que vem de grupo e na maioria limpo antes de ler as mensagens. Tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente recebe em grupos, porque podem ser mensagens negativas, podem ser mensagens que não são reais, enfim, né? Então é bom também saber escolher as fontes de informação. E a Giovana já tinha perguntado como lidar com a indecisão, se fica ou vai embora. Giovana já está passando pelo intercâmbio, né? Então, se continua no intercâmbio, se volta para o Brasil. E quando a família pesa para voltar antes do tempo, acredito que a família talvez esteja fazendo uma pressão no sentido de volta para casa, né? Seu lugar é aqui. Acho que deve ser isso que a Giovana quer dizer. Então, como lidar com isso durante o intercâmbio, Angel? Se Bem, você. Tá uma situação. Né? O mundo está passando por uma pandemia, por uma crise. É o momento de eu estar longe da minha família, do meu país, ou não? É bem complicado mesmo tomar essa decisão, né? é bem complexo. Eu acho que uma forma que eu tenho ajudado aí, né, os meus clientes, meus pacientes estudantes, é botar eles numa perspectiva de entender o que eles querem pós-pandemia, tá? Então a gente sabe que veio. Vamos falar da Giovana que está na Austrália, tá? Ela está aqui, ela veio fazer o intercâmbio dela, ela obviamente ela estava bem focada, muito provavelmente, ou em aprender inglês, ou enfim, vivenciar uma experiência, conhecer pessoas novas de outro país, enfim, tudo isso maravilhoso que a gente tem no intercâmbio. Ela foi podada, ela não pode fazer mais isso, né? Ou faz isso com uma restrição. Eu perguntaria para se a Giovana fosse minha paciente, eu perguntaria para ela assim, mas Giovana, o que você quer? Vamos dizer que em setembro, em outubro, tá tudo resolvido, tá? O que Uhum. para setembro e outubro? Vamos sair um pouco da situação da tá? Porque agora realmente a gente entende o que você está sentindo, eu também estou sentindo isso, é difícil tomar decisões. Mas e aí? Setembro, outubro, tá tudo resolvido. O que você quer para sua vida, né? Você quer estender o intercâmbio? Você tem possibilidade financeira disso? Você quer ver as coisas que você não pôde viver durante a pandemia? Ou essa situação para você foi o suficiente para te mostrar que realmente, num momento desse, o importante para você é estar com a tua família? Então, num outro momento no futuro, você se reorganiza e você volta para fazer o intercâmbio, né? Eu acho que o importante é a pessoa olhar também como uma fase transitória, né? Isso não é definitivo na tua vida que você vai viver o intercâmbio, né? De novo, o mundo inteiro parou, né? Diminuiu a velocidade, né? Mas ainda há sim a possibilidade de depois disso você reorganizar a tua vida. Então, eu acho que tem uma questão muito prática que eu perguntaria para a Giovana, né? Se ela tem condições financeiras de se manter até o final, porque isso não é uma questão emocional, né? Realmente você tem Uhum. que morar no lugar, você tem que comer, você tem que. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida de uma maneira muito prática, tá? É. Que seja conversando com a pessoa, acessando, né, algum suporte, enfim. Resolvido isso, né? Eu tenho uma possibilidade. E aí você então vai se jogar para depois da pandemia. Então, no final do ano, o que eu quero? Né? Porque aquilo que eu falei no início, eu acho que se você está ainda com muita vontade de viver essa experiência, de repente você consegue dar um jeito de viver essa fase, né? Só pagando ali os seus básicos e tal. E quando a coisa voltar, você vai com toda. Você vai para aquela. Sabe aquela aula de inglês que você vai, que saco que eu tô indo para essa aula de inglês? Você vai com tudo, tá Feliz da vida. feliz da vida, você vai se jogar, tá com vergonha de falar? Eu vou falar, porque eu tô há 4 meses sem falar. Então, você pode sim ainda viver essa experiência se você tem condições, né, financeiras, né, ou até condições emocionais nesse sentido. Tem pessoas que têm uma necessidade emocional de, numa hora da crise, estar com pessoas que ela confia, assim, com o porto seguro dela. E normalmente o nosso porto seguro é a nossa família. É. Então você tem que se perguntar, né? A Giovana rindo aí, falando que é bem isso mesmo. É. Então, perguntar para você, você tá se conhecendo. A gente também
se conhece um pouco na crise, né? Quem sou eu na crise? Como é que eu lido? Eu preciso estar com a minha família? Eu preciso estar do lado deles? Se você precisa, é uma necessidade emocional que você tem, vá, né? É isso. Tente ver se isso resolveria para você estar perto deles. Mas isso não invalida de você continuar a tua experiência do intercâmbio. Então pensa, se eu voltar agora, como é que eu vou fazer? Então, resolvi voltar para o Brasil porque realmente eu preciso estar do lado da minha família, tá? E aí, o sonho do intercâmbio continua, né? Então começa a ocupar a sua cabeça para planejar, então, o teu sonho do intercâmbio quando a pandemia acabar, né? Você vai voltar, o que você vai fazer lá no Brasil enquanto isso, né? Como é que você vai fazer para separar o dinheiro para a viagem? Você já tem, você já não tem? Que, de repente, você vai fazer um outro curso que você já viu que é ótimo. Então, se coloque um pouco mais à frente, né? Não se coloque assim que você tem que decidir a tua vida, né? A nossa vida vai ser muito longa, né? Então, assim, não coloque que a sua vida vai se resolver em 2, 3 meses. Isso é só período, né? Então, a minha sugestão, né, é muito difícil responder isso, né? Mas eu acho que a ideia é você se projetar um pouquinho para frente e ver o que você quer dessa experiência. É uma ótima dica. A Giovana disse que vai entrar na aula agora, agradece as palavras. Obrigada a você, Giovana, pela participação, né? Acho que a dica aí da Índia foi bem boa mesmo. Acho que é o que cada um deve analisar, né? O que a gente quer passar da crise, né? Para a gente agir agora conforme os nossos objetivos pós-crise, né? Eu acho que é bem isso mesmo. O Ivan também falou. Ai, Giovana te agradeceu. O Ivan falou que tá louco para sair de casa. Tá todo mundo, né? Eu acho. Quero sair, quero me juntar com os amigos, quero abraçar meus amigos. Tem até videozinho, né, de crianças se abraçando. Eu, depois da crise, com os meus amigos, eu vi um videozinho esses dias, os menininhos bem pequenininhos se abraçando, coisa mais fofa. O Manuel colocou aí o canal que eu tinha comentado, ó, thegoodnewscoronavirus.com. Né, que é em português, na verdade, esse site, mas o endereço dele, né, em inglês, mas ele tem notícias em português, gente. Vale a pena quem quiser saber coisas boas, né, que estão sendo feitas, né, durante essa crise. Vale a pena dar uma conferida nesse site, porque tem umas notícias legais, né, de pessoas que estão fazendo a diferença, enfim. Coisas boas de saber que estão acontecendo durante essa crise. A Jana, saudades, Angel, sempre sábia. Verdade. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Tadeu está nos acompanhando. O Tadeu sempre nos acompanha por aqui, está no Brasil, ainda não partiu para o intercâmbio dele, mas sempre nos acompanha por aqui. Obrigada mais uma vez, Tadeu, pela sua companhia. E acho que é isso, né? Acho que é mais importante as pessoas entenderem o que elas querem exatamente nesse momento para tomar as decisões. A gente falou ontem na live também de tomar decisões conscientes nesse momento, né? Não é uma coisa fácil, mas a gente tem que buscar, né, isso na gente, né? Quais são os nossos objetivos? Afinal de contas, é o que você falou, a crise vai acabar, né, Índio? Então, assim, a gente tem objetivos para frente, né? A gente tem coisas que a gente quer fazer, passar da crise, enfim. Então é muito importante, eu acho, a gente ter isso, né? Claro, para a gente não tomar decisões precipitadas a partir do desespero, né? Ou do fato da gente estar mais frágil nesse momento. E esse distanciamento de você se colocar, pensar um pouco quando a crise acabar, é uma maneira de você organizar na tua cabeça e sair um pouco do emocional, que é óbvio que agora o emocional está abalado, então qualquer decisão que você vai tomar vai ter esse peso do emocional abalado, né? Então, quando você se distancia e pensa lá na frente, você também está fazendo um exercício na tua cabeça, no teu pensamento, se distanciar emocionalmente de hoje, você já começa a se imaginar, bom, quando acabar a crise, eu já vou estar, né, empolgada, eu vou estar querendo sair, eu vou estar querendo fazer acontecer, eu vou querer, o tempo perdido eu vou querer viver.
então você já está num outro estado emocional para você tomar decisão. Então, por isso que eu falo, vai lá para frente. Se você olhar para agora, com o estado emocional que você está, você tomar uma decisão agora, é óbvio que vai ser uma coisa muito incerta, né? Porque estamos dentro da gente, assim, muito confusos, né? Do que fazer. E aí vai ser também um aprendizado, né? De viver o presente. Então, tem algumas diquinhas, assim, né? Para você poder viver o presente dentro de casa, né? Então, por exemplo, para quem nunca meditou, para quem nunca fez yoga, agora é o momento de você trazer isso para a tua vida, né? Porque, de fato, a meditação, ela traz um relaxamento, ela melhora a tua concentração. Então, possivelmente, a tua tomada de decisão vai ser mais acertada, né? Ela te acalma. Se você está com um nível de ansiedade maior, ela acalma o teu corpo. Então, você pode usar aí os apps de graça, né? Tem o Headspace, Uhum. tem o Calm, tem ali umas sessões de graça, não precisa nem pagar nada. Segue ali, são meditações de 3 minutos, 5 minutos, que são perfeitas para quem está começando, né? Então, é uma besteira de 5 minutos, mas isso vai fazer uma diferença no teu dia, né? Então, você acordou, você já tá naquela, ai meu Deus, como é que vai ser meu dia? Ai, não tem nada para fazer, ai, como é que vai ser? Pausa e faz o teu exercício de meditação ou de mindfulness, né? Como a gente chama. Baixa esse app no seu celular e já faz ali todo dia. Começa a criar um hábito disso, né? Tenta viver mais presente no do dia, até quando você for comer, por exemplo, né? Preste atenção no sabor da sua comida, enjoy aquele momento, né? Você está sempre estudando, está sempre na correria. Eu fui estudante também por vários anos. Você está sempre na correria, come um bando de besteira na rua, não dá tempo, sabe? Faz a tua refeição com calma. Agora você tem tempo para isso, né? Vive a tua vida no presente, aqueles segundos, aqueles minutos. Né? Se conecta com outras coisas que no dia a dia, de repente, passam batido, né? Porque a gente está muito mais focado no inglês, no trabalho, no dinheiro, né? Então, agora eu acho que é o momento também de você olhar para a tua vida e ver que coisas você gostaria de ter na tua rotina. Agora você tem tempo para isso, né? Uhum. A outra, vários cursos online de graça na internet. Então, agora é o momento também de você poder fazer aquele curso, aprender aquela habilidade que você sempre quis, mas nunca foi o foco, nunca foi a prioridade. Então, não é de você ficar super produtivo, ficar numa neura de ficar produtivo, mas manter uma rotina para o nosso cérebro, para a nossa saúde emocional, rotina é maravilhoso, né? Então, procure ter uma rotina que você vai acordar, mesmo você não está trabalhando, acorda sempre no mesmo horário, toma café da manhã sempre no mesmo horário, tem uma rotininha ali de alguma coisa que você vai fazer, se é assistir um vídeo, se é fazer um curso, se é ler um livro, o que for que você decidiu, organize mais ou menos o seu dia, né? Como para você ter uma sensação de utilidade. Eu acho que esse é um grande problema que tem, né, na época da crise. A gente se sente inútil, não tem nada É, para fazer. E essa sensação ela é muito importante assim para o nosso equilíbrio emocional, né? Então eu acho que é uma outra dica assim, né? Qualquer que seja a tua rotina, né? Tenha uma rotina, crie uma rotina, né? Não fica o dia inteiro de pijama, na casa. é, jogado, né? Ai, não tenho ânimo para nada. É muito fácil, né, as pessoas fazerem isso, né? O Tadeu colocou aqui que a reclusão fez ele descobrir o prazer de cozinhar. Eu tenho visto muita gente que está se mostrando assim, MasterChef. Tem gente que está todo dia postando no Instagram. Hoje eu fiz essa receita, eu fiz essa receita. Ontem eu até brinquei com um amigo meu, falei, eu quero passar a quarentena com você, porque cada dia ele faz uma receita diferente. E é isso, as pessoas podem, né, aprender coisas, podem descobrir dons ou descobrir prazeres, né? Coisas que dão prazer, que as pessoas antes não sabiam, não tinham tempo de fazer, né? Isso é muito interessante também, né, Angel? Eu acho que é isso que a gente falou lá no início, né? Qual é a oportunidade que eu tenho nisso tudo, né? Porque tempo eu tenho. A gente está sempre reclamando que a gente não tem tempo, né? E é Ah, uma reclamação, né?
Então agora você tem tempo. Então, se você conseguir organizar o teu emocional para aproveitar o teu tempo, você vai sair disso com uma serenidade, com uma clareza de quais são as suas prioridades na vida, o que é importante para você, e quem sabe até com uma habilidade a mais desenvolvida, né? Exatamente, ou aprender língua. Estava até comentando também com uma amiga esses dias que essa quarentena está sendo boa, por exemplo, para as pessoas, como as pessoas querem se informar, vai ver o pronunciamento do primeiro-ministro, ou enfim, de autoridades de saúde, está treinando o inglês, né? O listening, a escuta da língua. A pessoa quer negociar o aluguel, o valor do aluguel, né? Porque ficou desempregado, porque teve a carga horária diminuída, manda um e-mail para a imobiliária, enfim, claro, são situações que talvez não sejam agradáveis, mas tudo tem um aprendizado, né? Você está ali aprendendo coisas, né? A gente é totalmente capaz e às vezes até mais capaz de aprender na crise do que na conforto, né? Infelizmente é assim que a gente funciona, né? Exatamente. A Daiane colocou aqui Angel maravilhosa, Angel cheio de fãs, mas realmente você fala muito bem, as coisas que você fala transmitem uma tranquilidade para a gente, uma coisa boa, e isso, né, de a gente parar, pensar, ver como a gente pode tirar coisas boas de uma situação de crise, enfim, é muito legal mesmo. É muito bom te ouvir falar, Angel. O Ivan, sim, está pingando estudos e app de cursos por aí, exatamente. Tem muito aplicativo gratuito, cursos online gratuitos, tem muitas oportunidades, né? Se a pessoa buscar, ela consegue encontrar várias oportunidades sem ter que pagar. Enfim, a gente sabe que muita gente está passando por dificuldades financeiras, então isso é bem importante. Agora, você falou uma coisa interessante, Angel, da pessoa ela não se deixar abater completamente, né, pelos medos, pelas incertezas, para justamente poder criar hábitos bons na rotina dela. Como que a pessoa pode fazer isso? Porque a gente sabe que tem gente que, né, já tinha dificuldade em lidar com ansiedade antes, né? Ou já teve problema de depressão, enfim. É claro que aí são situações mais crônicas, casos mais crônicos, mas mesmo as pessoas que estão com muita dificuldade nesse momento em levantar da cama, tirar o pijama, criar uma rotina, como é que a pessoa pode tentar sair dessa inércia para começar a buscar coisas boas nesse momento? Quem está com mais dificuldade, assim, como é que a pessoa pode fazer? Eu acho que a ideia é sempre você quebrar os grandes objetivos em coisas muito pequenas, principalmente se você está com um humor muito baixo, com uma ansiedade muito alta. A sua ideia é você dar um passo muito pequeno, um micro, tá? Então, o que pode ser para essa pessoa, né? Se ela está com dificuldade de levantar da cama, né? Então, talvez o grande desafio do dia dela seja realmente levantar e tomar um banho, né? Não vai ser do tipo, não, eu tenho que estudar, eu tenho que ver um curso, eu tenho que. Não, você de fato está numa situação emocional que você tem um passo menor a dar, né? Que esse é o teu desafio ali do dia, né? E aí você pode ir usando algumas estratégias, né, que vão modulando, que vão organizando um pouco melhor o teu humor, tá? Então, uma coisa que a gente sabe que tem muito efeito é a conexão com as pessoas, tá? Então, por exemplo, se você tá você mora numa share house, né? Vamos supor que, por exemplo, você, sei lá, de repente não se dá tão bem assim, né? Com os seus housemates, acontece, né? Uhum. Então você tá muito isolado lá no teu quarto, você acaba evitando conversar, porque você tá meio, né, sem disposição, então você acaba. Tá? Será que não tem uma pessoa, mesmo que seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, que seja uma pessoa que você possa conversar, sentir, né, um pouco melhor? Você vai ter uma conexão, né? Então, assim, você ter essa ideia de que tem alguém que care about you, que
tem uma preocupação com você, né, que se importa, né, essa é a palavra, que se importa com você, isso ajuda muito nesse momento, tá? Então, use e abuse de ligar para alguém da internet, de você poder falar com alguém. Eu acho que isso pode dar, assim, né, um pouco mais de energia para a pessoa dar esse micropasso, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, modifica as nossas interações, né, as nossas conexões modificam muito, né, a nossa vida, a maneira que a gente está passando a situação, né, sentir que a gente tem apoio, que a gente tem suporte. Se for um caso mais grave, tá? Eu acho que é até importante a gente falar aqui, já que você tocou nesse assunto, existem suportes que você pode ligar ou que você pode Exatamente. então tem o Lifeline, até no Brasil mesmo tem o cvv.org, Uhum. tá? Então, se a pessoa quer fazer em português, ele tem o chat lá no site cvv.org.br. Tem N outros, né? Então, você pode, se você de repente não tem essa pessoa que você se sente tão confortável para poder conversar, você tem essas instituições que vai ter alguém ali para te dar todo o apoio, te ouvir, né? Então, às vezes, quando a pessoa está muito deprimida, ela precisa muito mais de alguém só para ouvir, né? Para ela se sentir acolhida ali, sentir que tem alguém por ela, e isso dá um pouco de energia para ela poder fazer ali o básico da vida dela. No momento que ela conseguiu fazer ali o básico, então, aproveite esse básico, né? Então, a gente está falando de tomar banho. Toma um banho, pega uma esponja, passa no seu corpo, passa aquele shampoo com um cheirinho gostoso. Aproveita faça daquele momento ali, que de repente vai ser a coisa que você, grande coisa que você vai conseguir fazer no dia. Aproveita aquele momento, né? Porque quando a gente está deprimido, a gente tem poucos momentos de prazer, né? Nosso cérebro, assim, ele tá com uma baixa de serotonina, que é, né, ali o neurotransmissor que dá essa sensação maior de prazer. Então, qualquer coisa que você faça, que você pode minimamente, né, sentir esse mínimo prazer, você está ajudando também o funcionamento do teu corpo também, tá? Então, não Uhum. interessa é uma coisa que você comeu, se é um bate-papo que você está fazendo com alguém, também tente aproveitar ao máximo aquele momento ali para você ter minimamente momentos de prazer, né, de mais energia no seu dia. E vai, cada dia você vai ter um micro objetivo para você poder se movimentar, tá? Agora, se é grave de fato, se você está sentindo que está passando assim dos limites, ou tendo crises de ansiedade, busca ajuda. Ah, eu não tenho É. dinheiro para fazer terapia. Tá. Então procura esses sites, né? Tem a Lifeline, se você quiser fazer em inglês, e tem esse no Brasil que é o cvv.org.br. Ou seja, Tá? tem possibilidade das pessoas buscarem ajuda de forma gratuita, de profissionais, né? Quem está precisando realmente. Ou isso que você falou, né? De você bater um papo com alguém que você sabe que se importa com você, com quem você se sente confortável, de dividir, né, as suas questões, os seus problemas, enfim. É importante as pessoas saberem, né, que não estão sozinhas, que sempre tem alguém com quem elas podem contar, né? Seja nesse momento à distância, né? Que ninguém mesmo pode se encontrar, mas é fundamental isso. Eu quero até reforçar aqui mais uma vez, né, da importância de estudantes, né, o Echelon, que estão passando pelo intercâmbio, estão lidando com dificuldades, ou mesmo quem ainda está no Brasil lidando com incertezas, né, de quando eu vou conseguir fazer meu intercâmbio, quando eu vou conseguir embarcar. Contem sempre com a gente, né? Com os consultores das agências, as relações públicas das agências. Eu estou sempre por aqui no Instagram também. Podem me mandar mensagem direta, né? Quem está passando por dificuldade ou quer tirar dúvidas, enfim. A gente tem visto também na Índia, muito legal, muitos órgãos que estão sendo solidários nesse momento, instituições, organizações não governamentais, pessoas que estão doando o tempo delas, né, para causas nobres, para ajudar quem realmente está precisando, passando por dificuldade. Então, tem muitas possibilidades, né? Existe essa luz no fim do túnel, né? É importante ressaltar isso. Com certeza.
Rodrigo falou, não tem nada melhor que fazer uma caminhada logo cedo, de preferência ao lado de um lago, em uma área verde, procurar sempre ocupar a mente, lendo livro, assistindo filme de comédia. É muito legal, Rodrigo, porque é o que a gente falou antes, né? Cada um tem a sua forma de terapia, digamos assim, né? Para muita gente é isso, é caminhar, estar perto da natureza. Tanto que mesmo, né, nos países onde há o lockdown, né, onde as pessoas têm que ficar, né, onde é uma regra que as pessoas fiquem nas suas casas, não saiam para praticamente nada, ainda é permitido que as pessoas caminhem próximo de casa, façam exercício, enfim, porque é isso, cada um, né, tem uma forma de se sentir mais tranquilo, né, de dar uma espairecida, então dá para buscar essas coisas também, isso é bem importante. O exercício físico é um remédio natural, né? Para ansiedade, né? A gente fala assim, né? Você não quer tomar o remédio da pílula, faça atividade física, né? É lógico que agora a gente tem uma restrição de que tipo de atividade vai fazer, mas mesmo em casa dá para se movimentar, ou mesmo como o Rodrigo falou, né? Dar essa caminhada, conseguir correr, enfim, sem dúvida nenhuma, isso para o seu corpo e para sua mente vai ter isso a gente não tem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, Índia, o nosso tempo está quase acabando. O que você acha que dá para a gente sugerir que as pessoas tirem mesmo de lição de tudo isso, né? Eu, eu vejo muito uma relação, né, do que está acontecendo agora com o que acontece no intercâmbio, que é justamente das pessoas lidarem com situações que nunca tiveram que lidar antes na vida, né, com situações inesperadas e ter que tirar força de dentro para lidar com isso, porque não tem pessoas ao redor com as quais contar, ou não, né, ainda não tem amizades de longa data, não tem família por perto, enfim. E a partir disso, geralmente as pessoas reveem, né, os valores, os conceitos, enfim. E eu acho que a gente está passando por um momento que é justamente isso, né? A gente está revendo até mesmo a nossa forma de se relacionar com as pessoas, né? Revendo a importância de viver o momento presente e de quando a gente está com quem a gente ama, a gente demonstrar para as pessoas que a gente ama aquelas pessoas, aproveitar ao máximo aquele momento que a gente está junto com elas, enfim. Eu vejo muito essa relação, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como a gente pode tirar desse momento o melhor para as nossas vidas mesmo, né? Uhum. Eu acho que o momento de crise é sempre um momento de reflexão, né? Que eu acho que muitas pessoas não têm isso no dia a dia da vida, né? Para mim é um pouco incrível, porque né, o meu trabalho é esse, né? Refletir todos os dias, né? Junto ali com os pacientes, a minha própria vida. Mas, de fato, as pessoas às vezes estão numa correria tão grande, né? Estão buscando tanto, né? O seu sonho, o seu grande objetivo, que elas esquecem de olhar para elas mesmas, né? E para as relações, né? Então, eu acho que num momento de crise, a gente sempre dá um passo atrás, né? E olha em perspectiva a vida, né? Então, foi isso que você falou dos valores, a gente se reconecta, de repente, com alguns valores, né? Ou a gente entende mesmo, se observando, o que de fato é importante para gente. Eu acho que coisas que coisas talvez pequenas que a gente se irrita ali no dia a dia, num momento desse, a gente fala assim, nossa, realmente eu não precisava estar com esse investimento emocional todo nessa coisa, porque não é tão grande assim, né? Dá para eu resolver. Então, eu acho que é um momento de mais reflexão sobre si mesmo, né? Então, assim, eu sei que isso é super papo de psicóloga, mas de fato é o que está acontecendo, né? Ter tempo para ouvir os pensamentos que estão na sua cabeça, né? Se ouvir e ver e aí decidir o que você vai fazer com isso, né? Porque não tá naquela correria de nem dá tempo, né? Não, você tem todo o tempo no dia para poder lidar aí com os seus pensamentos, com as suas sensações, com os seus sentimentos. E aí, consequentemente, eu acho que faz a gente também pensar um pouco na relação com as pessoas, né? Então, aquilo que eu falei lá no início também da conexão, né? Isso é um dos fatores mais importantes para a gente
entender, da gente ter a experiência de algo. Então, falando especificamente da experiência do intercâmbio, sinceramente, as pessoas que a gente vai encontrar no caminho, elas vão definir muito como é que vai ser a nossa experiência de intercâmbio, né? Então, assim, olhe para essas pessoas que estão ao seu redor nesse momento, né? Veja o que você construiu até agora, vê que coisas a mais você quer construir com essas pessoas ou com outras, né? Também. Quem é você também, né? Porque a gente só está falando do outro, olhar o outro e ver, né? Mas e você, né? Quem é você também nessas relações, nessas conexões? Como é que você pode fazer dessa experiência do intercâmbio uma experiência de vida, né? Porque eu entendo muito isso, né? Que a experiência não é de intercâmbio, né? O que você quer realmente você está buscando algo a mais, está buscando alguma transformação, alguma resposta, alguma experiência única, né? Eu acho que todos nós viemos para isso, né? Buscando algo a mais. Será que no teu dia a dia, na correria, você perdeu o foco desse algo a mais, né? Será que agora não dá para usar esse momento para você se reconectar com esse algo a mais que você veio buscar e na hora que tudo se resolver, você realmente fazer acontecer isso aí, né? Para que você termine o teu intercâmbio com aquela sensação de eu realmente, né, aproveitei, né, e inclusive me transformei, sou outra pessoa, né? Aquela sensação que a gente tem, né, de nossa, eu sou outra pessoa. A Angélica Angel que chegou aqui em 2012, né? E um ano depois, 3 anos, é outra pessoa, completamente diferente, né? Então eu acho que a ideia é se permitir, né, também sair um pouco dessa zona do medo, da incerteza, e se colocar numa zona de aprendizado, né? Onde você vai ter a oportunidade assim de fazer aquela casca emocional, né? Que é a resiliência, né? O termo técnico disso é resiliência, mas é uma casca emocional que a gente cria. Então, acho que isso seria a minha mensagem aí pro final, para os intercambistas. Uhum. Legal. E para você, pessoalmente, como é que está sendo lidar com essa... 2 anos, então a gente decidiu que ele não ia mais para o daycare, então eu estou me dividindo com o marido, né, trabalhando, se dividindo em turnos, né, eu de fato, assim, pela característica do meu trabalho, né, eu realmente estou trabalhando bastante, né, porque as pessoas, Uhum. várias pessoas que passaram a precisar de um apoio, né, de psicoterapia por causa dessa situação, né? Então, o que mudou para mim muito foi o meu modo de trabalho, porque eu atendia presencial e online, mas muito mais presencial. Então, eu tive que migrar totalmente para o online, né? Então, eu estou 100% trabalhando online, que é uma coisa nova. Home office, com bebê, com marido, enfim, né? Então, assim, eu também estou aqui me adaptando a essa nova Uhum. rotina. E também, né, me cuidando, me fortalecendo para que eu consiga, né, dar o suporte para as pessoas, porque eu também estou passando por todas essas incertezas, Claro. É. né? Não é porque eu sou psicóloga que não tem ansiedade, não tem nada. Eu tô também junto, né, dia a dia, vivendo e tentando resolver as minhas questões também. Então é isso. Eu acho que, É. que é o presente, né? Todos nós, né, estamos passando por isso. Não tem uma pessoa, né, eu acho que não teve que mudar pelo menos um pouco da rotina e repensar várias coisas, enfim. Então, é isso. O Tadeu diz que os planos dele continuam vivos, o Tadeu quer fazer o intercâmbio, né? Só estão em reclusão como eu. É isso aí, Tadeu. É um momento, né, que a gente deu uma pausa, mas a gente vai seguir em frente, enfim. O Tadeu sugeriu Tabata, eu não sei o que é essa série de exercícios que dá para fazer em casa, gasta muita energia, tira as neuras durante a reclusão. Os exercícios, como a Índia falou, são muito importantes mesmo, né? Manter o corpo ativo, que isso, sem dúvida nenhuma, né, ajuda a mente a estar bem, passar por isso. O Ivan deu os parabéns, vocês são ótimas. Muito obrigada, Ivan, por ter nos acompanhado aqui. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês. E a sua companhia, Angel, mais uma vez, foi um prazer mesmo. Muito obrigada pelas palavras e acho que todo mundo que nos acompanhou por aqui, com certeza
pôde absorver muitas coisas boas nessa nossa live. Obrigada, um beijão, bom dia para você, Angel. Até a próxima. Obrigada a vocês pelo espaço aí. Estou à disposição. Obrigada, Mari. Obrigadão. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. Continue nos acompanhando nos nossos canais. Um beijo e até mais.